Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao tutorial para o preenchimento do questionário sobre medidas socioeducativas e meio aberto, que foi enviado pelo Ministério do Desenvolvimento Social a todas as gestoras e gestores do SUAS nos municípios. Esse questionário tem por objetivo qualificar a política pública de assistência social e o serviço de proteção a adolescentes em cumprimento de medida de LA, Liberdade Assistida, e PSC, Prestação de Serviços à Comunidade. É importante que vocês, gestores e gestoras, observem que essa introdução do questionário é muito importante de ser lida. Nela vocês vão ter os conteúdos sobre o porquê da pesquisa, ok? As datas de preenchimento, quem são os responsáveis pelo preenchimento, as formas de entrada no sistema, os nossos contatos por e-mail, por telefone, por onde vocês podem tirar todas as suas dúvidas que não foram sanadas no manual, ok? É importante que nós estamos ressaltando que este questionário não visa nem a fiscalização, nem a penalização dos gestores que executam o serviço, mas sim realizar um diagnóstico e conhecer a realidade do serviço de medidas no nosso país, ok? Então aqui estão todas as informações, é muito importante a leitura criteriosa dessa introdução para que vocês possam preencher o questionário de maneira correta, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês devem fazer é colocar a identificação de vocês. Qual é o município, qual é a UF, qual é o nome que identifica o órgão gestor, é Secretaria de Municipal de Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, Secretaria de Bem-Estar Social, etc. Como é que se chama a secretaria no seu município? Aqui você coloca a rua e o endereço, ok? Então vamos lá. Pergunta 1. O município possui comissão intersetorial do SINASE? A comissão intersetorial do SINASE ela está disposta no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, do Plano do SINASE de 2013. Nesse plano, fica destacado que tanto a União quanto os estados e os municípios devem instituir comissões intersetoriais do SINASE para que a política do SINASE seja implementada. Ok? Se o seu município dispõe dessa comissão intersetorial, você vai marcar aqui no sim. E aí, você também tem que marcar a questão 1.1. Que políticas fazem parte dessa comissão do SINASE? A educação faz parte? A saúde faz parte? A cultura faz parte? A assistência social faz parte? Nessa questão, você pode marcar mais de uma, ok? Se todas essas fazem parte, você marca todas essas, ok? Se tiver alguma outra política que faça parte, você pode marcar aqui também, ou outros convidados, como o sistema de justiça, enfim, usuários, outros órgãos que possam compor, ok? Se você tem a comissão no seu município, você também tem que marcar a questão 1.2. Qual é aproximadamente a periodicidade das reuniões da comissão intersetorial do SINASE? Se vocês se reúnem semanalmente ou quinzenalmente, vocês podem marcar aqui mais de uma vez por mês. Se não, se é só uma vez por mês, vocês podem marcar aqui mensalmente. E por aí vai, de 3 em 3 meses, uma vez a cada 6 meses, ou se vocês não estão se reunindo, também é importante para saber, ok? Se o seu município não possui a comissão intersetorial do SINASE, você pode pular para você marca aqui em não e pula para a questão 2. Qual é a questão 2? O município possui plano municipal de atendimento socioeducativo? O plano municipal é descrito na Lei do SINASE, a Lei 12.594 de 2012. Essa lei estabelece que tanto a União quanto os estados e os municípios devem ter planos, desenvolver planos nacionais, estaduais e municipais para o atendimento socioeducativo. Então é importante para a gente saber se o município já desenvolveu ou não o seu plano municipal. Aí você pode marcar se sim ou se não. Lembrando que esse questionário ele diz respeito ao ano de 2017. Então, todas as informações que nós queremos saber aqui se referem a este ano, ou seja, o ano passado, o ano de 2017, ok? Em 2017, o município recebeu algum encaminhamento de casos do sistema de justiça de adolescentes que deveriam cumprir medidas socioeducativas? Ou seja, vocês receberam algum adolescente para cumprimento de PSC ou LA?
Se vocês não receberam adolescentes para o cumprimento de LA e PSC, vocês marcam não e pulam para a questão 5. Tá? A questão 5 vai perguntar como os adolescentes do seu município são atendidos. Mas se vocês responderem que sim, que vocês receberam adolescentes, aí vocês têm que marcar a questão 4. O que a questão 4 quer saber? Quantos adolescentes por tipo de medidas? Ou seja, quantos adolescentes em cumprimento de PSC, prestação de serviço à comunidade, e quantos adolescentes em cumprimento de LA. Tá? Então eu recebi, por exemplo, 15 adolescentes em prestação de serviço à comunidade. Eu venho aqui e escrevo 15, marco 15. Se eu recebi 20 adolescentes para o cumprimento de LA, liberdade assistida, eu venho aqui e marco 20. Pode acontecer de um mesmo adolescente ter recebido concomitantemente PSC e LA. Você vai marcar aqui nos dois campos. Então, digamos que eu tenho 15 adolescentes em PSC e 20 LA, só que dentro desses 20 tem um João da Silva que também está aqui dentro desses 15. Então, não vai ter nenhuma alteração. Aqui eu marco 15, aqui eu marco 20, mesmo que seja repetido. Tá? E aí, o que é esse recebimento de LA e PSC? É o equipamento que, de fato, acompanha esse serviço no município. Não é o encaminhamento para o serviço de convivência, não é o encaminhamento para o PAIF, não é o encaminhamento para qualquer outro serviço da assistência social. É, de fato, a equipe ou equipamento que faz o acompanhamento da medida, que tem a relação com o judiciário, que tem a responsabilidade do acompanhamento do adolescente, ok? Não são os outros serviços que são serviços que nos auxiliam, tá? Seguindo aqui, se você, de fato, no número 3, marcou não, ou seja, você não recebeu nenhum encaminhamento de adolescente, você vem para a pergunta número 5, que vai perguntar como os adolescentes do seu município são atendidos. E aqui vale múltipla marcação, ok? Só que antes você tem que se atentar para esse detalhe aqui. Se o seu município não atende adolescentes em cumprimento de LA e PSC, se não marcou nenhum, você marca aqui, não atende adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de LA e PSC. Quando você marcar não, você já pode finalizar o seu questionário. Não tem mais nada para você marcar. É só você clicar depois em salvar ou finalizar lá no final. Ok? Não tem que preencher mais nada se você não atende adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de LA e PSC em 2017. Tá bom? Se você atendeu adolescentes em 2017, aí você vai continuar o preenchimento do questionário, tá? Aqui você vai preencher qual é a unidade em que esse adolescente foi acompanhado no serviço da LA e da PSC, tá? Vários municípios, eles atendem em unidades diferentes. Em muitos municípios é nos CREAS, mas tem muitos municípios também que é no CRAS, que é por uma entidade privada, que é no órgão gestor ou que é em outro local da política pública, da educação, na saúde. Enfim, o que você tem que fazer aqui? Se o seu município oferta essa modalidade, esse serviço nos CREAS, você vem aqui e vai marcar sim. Quantos CREAS você tem que atendem essa? Então, eu posso ter 3 CREAS, mas eu só atendo em 2. Né? Então, você vai marcar aqui 2 CREAS que atendem os meninos e as meninas. Ok? E quantos adolescentes foram atendidos em 2017 nesse espaço? Ok? Como aqui estava dizendo, admite múltipla marcação. Então, pode ser que você atenda no CREAS e que atenda no CRAS. Tá? Então, você tem que marcar sim nos 2, colocar quantas unidades atendem e quantos adolescentes foram atendidos nessas unidades. Ah, então significa que eu tenho que mandar o questionário para todas as unidades? Não. O gestor ou a gestora de assistência social é que tem a responsabilidade de fazer esse preenchimento. Então, ele vai entrar em contato com as unidades de CRAS e CREAS ou de outras unidades que atendem e coletar as informações. Este questionário diz respeito a todos os adolescentes do município. Não é um questionário por unidade, mas sim por município. Bom, como vocês puderam ver aqui, vocês têm a possibilidade de marcar em CREAS, CREAS de outro município, CREAS regional, se executa no CRAS, se executa na entidade conveniada, em outra unidade pública que não seja CREAS, no órgão gestor, em outro local da política de assistência social, um centro POP, um centro-dia, por exemplo, ou outro local de outra política pública.
ok? Se você não executa no CRAS, você marca não. Tá? Aí só precisa marcar isso. Se você atende, os seus adolescentes são atendidos no CREAS regional, né? Você pode marcar sim, e quantos adolescentes do seu município são atendidos no CREAS regional, que muitas vezes pode estar em outro município. Tá? Então, se eu tenho 2 adolescentes no meu município que são atendidos no outro município pelo CREAS regional, eu vou marcar aqui 2 adolescentes, ok? Caso você tenha respondido que o atendimento do seu município se dá em outro local da assistência social, você tem que informar qual é. Ah, é o Centro-Dia. Ah, é o Centro Pop. Então, você vai escrever aqui, Centro Pop, por exemplo. Caso no seu município você tenha respondido que é em outro local de outra política pública, como saúde, educação, segurança pública, você vai escrever aqui, por exemplo, Secretaria da Criança, Secretaria de Educação. Você tem que dizer qual é a política setorial que está vinculado. Mesmo que ela tenha um nome específico, como no caso do Rio, por exemplo, DEGASE, você tem que escrever a que política pública está vinculada. É a educação? É aos direitos humanos? Então, você tem que escrever isso aqui. Tá? Com relação ainda, se o seu atendimento é em outro local de outra política pública, como uma educação, por exemplo, o questionário pergunta se você saberia informar o quantitativo de adolescentes que estão cumprindo LA e PSC no seu município neste local. Ok? Se você puder levantar essa informação. Como é que você pode levantar essa informação? É entrando em contato diretamente com essa secretaria. Ok? Se você puder informar, você marca aqui sim, e aqui embaixo você coloca a quantidade total de adolescentes. Tá? E aqui é importante que você informe quais foram as formas de captação dessa informação. Aqui tem todas as alternativas. Se você não sabe informar quantos adolescentes estão cumprindo LA e PSC nas outras políticas, você marca aqui não e pula. Daqui não é questão 6, tá? Você pula para a questão 8, ok? Bom, na questão 8, ele quer saber se o seu serviço aí de medidas socioeducativas está escrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa também é uma exigência do SINASE. Tá? Os serviços ou os programas de LA e PSC têm que estar inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aqui você vai responder se são todas as unidades estão inscritas, algumas ou se não foi inscrito. Tá? Agora, de novo, há um número de adolescentes atendidos pela política de assistência social. Tá? Indique a quantidade de adolescentes acompanhados pelo serviço de LA e PSC no ano de 2017, segundo o perfil do município. Tá? Atenção! Caso o município atenda em mais de um local, deve fazer a soma dos quantitativos de todas as ofertas nessa questão. Por exemplo, se atendeu 15 adolescentes em CRAS e 20 nos CREAS de outro município, responda a questão com quantitativo geral de 35 adolescentes. Tá? Se você não sabe, você marca aqui e pula a questão para 10, mas se você sabe, você vai informar aqui qual é o total de medidas por gênero e por idade. Então, digamos que eu tenho um total de 15 meninos de 13 anos, 20 meninos de 14 e 15 e 30 meninos de 16 e 17. Mas no meu município também, eu tenho 10 meninas de 12 a 13 cumprindo uma dessas duas medidas, 10 cumprindo de 10 a 15 anos, ou seja, eu tenho 10 meninas de 14 ou 15 anos cumprindo e por aí vai. E aqui você coloca o total, ok? E aqui você vai segregar pela medida. Você vai dizer quantos por gênero e por idade estão cumprindo LA e quantos por gênero e por idade estão cumprindo a PSC. Ok? Como a gente já se referiu acima, muitas vezes o mesmo adolescente está cumprindo duas medidas, a de LA e de PSC juntos. Não tem problema, você marca novamente. Ok? A questão 10. Indique a quantidade de adolescentes acompanhados no Serviço de Proteção Social Adolescentes, de LA e PSC, no ano de 2017. Ok? Pelo ato infracional. O que a gente quer saber agora? É o ato infracional do adolescente ou da adolescente. Se você não sabe, você pula para a questão 11. Mas se você tem essa informação, você vai colocar quantos receberam a medida de LA e PSC por furto, por roubo, por tráfico, por agressão, enfim, por todos esses atos infracionais que estão descritos aqui.
né? Lembrando que ele pode ter cometido mais de um ato infracional para receber aquela LA, por exemplo. Então ele pode ter recebido a LA por conta de agressão e também dano ao patrimônio. Então o mesmo adolescente pode ser marcado 2 vezes? Pode. O mesmo adolescente pode ser marcado 2 vezes. Essa informação ela consta na guia de encaminhamento do judiciário. Tá? Em alguns casos não vem essa informação para os CREAs, para os CRAs, ou seja, para a equipe que vai atender. Se vocês não detêm essa informação, se ela não foi levantada pelo judiciário, ou não foi informada pelo judiciário em 2017, vocês vão marcar aqui não sabe, ok? É importante que vocês leiam o manual, porque no manual vai estar descrito o que é cada ato infracional, o que é roubo, o que é tráfico, o que se considera como agressão, briga, homicídio, dano ao patrimônio, etc. Na pergunta 11, nós queremos saber sobre equipe técnica. Queremos saber se a equipe técnica do município de vocês, que atende nos equipamentos ou no equipamento só, se ela é exclusiva ou não. O que é ser uma equipe exclusiva? A equipe exclusiva é aquela que atende apenas esse serviço. É diferente de uma equipe ou técnico de referência. A equipe ou técnico de referência tem uma pessoa ou mais pessoas que têm a referência no serviço de medidas, mas que também atendem outros serviços, como PAEF, PAEF, serviço de convivência, centro-dia, etc. Tá? O que queremos saber é se a equipe técnica responsável pelo serviço no município é exclusiva ou não. Se o seu município tiver apenas um local de atendimento de medidas, por exemplo, um CRAS, e essa equipe que atende nesse CRAS for exclusiva para os meninos que estão cumprindo a LA ou PSC, você vem aqui e marca sim. Todas as unidades contêm uma equipe técnica exclusiva. Se o seu município tem mais de uma unidade de execução, como por exemplo, órgão gestor e entidade socioassistencial, se nesses 2 espaços acontece atendimento, e nos 2 ou em apenas um deles a equipe é exclusiva, você vem e marca sim, em algumas unidades a equipe é exclusiva. Mas se a equipe do seu município, seja uma equipe num equipamento só, sejam as equipes de mais equipamentos, não for exclusiva, ou seja, ela divide o seu trabalho com o serviço de medidas e com outros serviços da assistência social, você marca não, ok? Caso a equipe do seu município não seja exclusiva, ou você tem alguma equipe que não seja exclusiva, a gente precisa saber quais os serviços que elas executam além da PSC e da LA. Então você tem que informar quais os serviços executados pela mesma equipe que executa a PSC e a LA. Então digamos que essa equipe que não é exclusiva atende PSC e LA, mas ela também atende PAEF. Se ela também atende PAEF, você vai marcar aqui. Ela atende o PAEF? Essa assistente social, essa psicóloga, essa educadora social também atendem o PAEF, então você vai marcar aqui. Mas eles também trabalham no SEAS, que é o Serviço Especializado em Abordagem Social. Então vocês vão marcar aqui. Ou outro serviço da assistência social, serviço de convivência, serviço no centro-dia, serviço de atenção ao idoso, etc. E aqui vocês vão escrever qual outro serviço é. É possível a marcação de mais de um atendimento? É possível se essas equipes se dedicam a todos esses serviços, ok? A pergunta número 12. A gente quer levantar se em 2017 houve algum caso de homicídio ou suicídio entre os adolescentes que estavam em cumprimento do Serviço de Proteção Social Adolescentes de medida socioeducativa de LA e PSC. O que a gente quer saber? Se em 2017 os adolescentes que estavam cumprindo a LA ou PSC no serviço, a quantidade de adolescentes que foi assassinado ou que se suicidou. Tá? E aí não importa quem foi que assassinou, se foi um outro adolescente, se foi um adulto, se foi a polícia, a gente quer saber quantos adolescentes perderam a vida de forma violenta por homicídio, tá? Enquanto estavam cumprindo a medida. Ok? A gente aqui não está perguntando de egresso. Ou seja, enquanto o adolescente estava cumprindo a LA ou PSC, quantos foram assassinados e quantos houve a informação de que se suicidaram.
A gente sabe que os números de suicídio eles são subestimados, muitas das vezes a família não informa, isso fica em silêncio pelo tabu que o suicídio tem, mas em alguns casos isso é informado. Então é importante que a gente saiba o quantitativo de adolescentes para tentar mensurar a letalidade dos adolescentes no cumprimento de medidas socioeducativas. Ou seja, será que esses adolescentes são mais vulneráveis à violência letal do que outros adolescentes? Então é importante que vocês também consigam levantar essas informações junto com as equipes de atendimento. Muitas das vezes essa informação está contida no motivo de finalização da medida. Por que a medida se extinguiu? Né? Porque o adolescente cumpriu a medida, porque o adolescente, enfim, faleceu. Então é essa informação que a gente quer saber. Se você souber conseguir levantar essa informação, você marca sim. Se naquele período nenhum adolescente morreu dessa forma, no seu município, por homicídio ou por suicídio, você vai marcar não. E se você não sabe, você coloca aqui, não sei. Além do mais, a gente quer saber se de fato você marcou aqui sim, houve casos de homicídio ou de suicídio desses adolescentes. Tá? A gente precisa saber quantos adolescentes que estavam cumprindo LA ou PSC em 2017 foram assassinados. Então nós tínhamos 15 adolescentes cumprindo LA e PSC e um foi assassinado. Então você vai marcar aqui 1. Se você não sabe essa informação, você vai marcar aqui não sei. O mesmo com os casos de suicídio. Quantos adolescentes se suicidaram enquanto estavam cumprindo a LA ou a PSC? Bom, eu tinha 15 adolescentes cumprindo LA e PSC e 2 se suicidaram. E aqui não importa o gênero, menino, menina, não importa. Quantos se suicidaram? Se você não sabe também, você marca aqui. É importante a gente fazer essa separação, para a gente perceber qual é o nível de vulnerabilidade que esses adolescentes estão expostos. Né? A gente sabe, consegue medir minimamente a letalidade no meio fechado, mas no meio aberto nós temos a dificuldade de entender quantos adolescentes são assassinados ou se suicidam. Okay? E a última pergunta é: como você obteve essa informação do total de casos de homicídio e de suicídio? Né? Aí você marca ao registro dos casos nos prontuários ou no registro dos adolescentes. Então a sua equipe lá do seu equipamento levantou que essa informação estava lá nos prontuários. Tá? Ou não, essa informação veio do relato dos técnicos que executam a medida. Então o assistente social, a psicóloga, o advogado ou o educador social que atendia esse adolescente, né, ele foi informado do falecimento por homicídio ou suicídio e colocou no relatório técnico. Ou por outra forma, se você soube dessa informação de uma outra maneira, você marca outro e você coloca qual foi a forma em que você encontrou essa informação. Bom, esse é o fim do questionário. Como vocês puderam ver, é um questionário que ele quer saber tanto se o município atende, não atende, onde ele atende e qual é a quantidade de adolescentes que são atendidos. Como eu já tinha comentado antes, nós sabemos hoje a quantidade de adolescentes que são atendidos nos CREAs, mas nós não sabemos a quantidade de adolescentes que são atendidos nas outras unidades, né, em municípios que não atendem por CREAs ou que atendem em CREAs e em outras unidades. Então não sabemos quantos adolescentes são atendidos nos CRAS, não sabemos quantos adolescentes são atendidos nos órgãos gestores e sabemos apenas parcialmente quantos adolescentes são atendidos nas entidades socioassistenciais. Então, para a gente qualificar a política pública, para que a gente faça com que esse serviço avance, nós precisamos de um diagnóstico fidedigno do cenário nacional. Então é importante que vocês preencham um questionário, é importante que vocês avaliem junto as equipes de atendimento as informações para que vocês possam trazer para nós, para o Ministério do Desenvolvimento Social, para que essa política pública possa ser aprimorada. Ok? Não deixem de ler o manual é importantíssimo porque ele contém informações detalhadas de como preencher cada questão. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar por
em contato conosco por esses canais, tanto pelo e-mail quanto por telefone. Nós temos equipes disponíveis nos telefones, não só esses, mas também no 0800 do Ministério. A equipe já está preparada para receber essas dúvidas. É importante que você se atenha aos prazos, né? Vocês já receberam o questionário para levantar as informações e a partir do dia 19, como vocês podem ver aqui, até o dia 2/3, vocês têm esse período para preencher no sistema, né? Vocês vão preencher o questionário por blocos, então assim que cada bloco for preenchido, essa informação já chega no MDS e ela já pode ser tratada para que nós possamos levar para a Comissão Intergestores Tripartite e para o SUAS de uma maneira geral. Eu agradeço pela atenção. O MDS está disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem e é importante que vocês saibam da importância desse questionário para o avanço desse serviço. Obrigado.